Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Então, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos de história. Você assistiu sua primeira videoaula do segundo bimestre na segunda-feira e hoje nós vamos dar continuidade a esses assuntos. Bom, na aula passada você deve se lembrar que nós falamos um pouco sobre a cultura e as tradições das cidades-estados gregas. Falamos da participação da mulher em Atenas e em Esparta, falamos do surgimento das Olimpíadas, e eu falei que na videoaula de hoje nós íamos dar continuidade a falar um pouco sobre as heranças que os gregos deixaram para nós no mundo contemporâneo. Então eu gostaria que vocês pegassem sua apostila nova do segundo bimestre, lápis e borracha, se for necessário, pausa o vídeo, faz as devidas anotações e nós vamos grifar também com marca-texto algumas partes mais importantes, tá? Abre seu material na página 7. Lá embaixo, no finalzinho da folha, ele vem falar pra gente a respeito do teatro. Mas tia, o teatro é uma herança grega? Sim, gente. O teatro surgiu na Grécia Antiga e eles deixaram isso de herança para nós na atualidade. Mas como que de fato o teatro surgiu? Bom, existia na Grécia Antiga um deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho. Então acontecia todos os anos festas em homenagem a esse deus. Se ele é o deus do vinho, claro que essas festas eram regadas a muito vinho, né? Os gregos bebiam bastante nesse tipo de festejo. Alguns ficavam um pouco alterados, né, por causa do consumo excessivo de vinho e acabavam fazendo alguns tipos de imitações, contavam piadas, atraíam a atenção dos outros membros da festa. E foi a partir desse momento de descontração que o teatro surgiu. Obviamente, depois de um tempo, passou a se tornar um negócio mais sério, mais organizado, mas o teatro surgiu, na verdade, de uma grande brincadeira e de uma palhaçada de alguns membros dessas festas, tá? Depois de um tempo, o teatro passou a ser até uma profissão. Os gregos passaram a atuar, né, como atores. Lembrando, gente, que as mulheres não podiam atuar, tá? Em algumas cidades-estados, elas poderiam até ir para assistir às apresentações teatrais, mas jamais fazer parte do elenco de uma peça teatral. Vocês sabem que as mulheres na Grécia Antiga eram bastante reprimidas, então algumas funções elas jamais poderiam exercer. Nas peças teatrais, quando tinha papéis femininos, os próprios homens se vestiam de mulher e representavam os papéis femininos. Mas vamos lá. Depois que o teatro foi se tornando uma coisa mais séria, eles passaram a ser apresentados em arenas, chamadas anfiteatros. Essas arenas são muito parecidas nos dias de hoje como um grande campo de futebol. Tem a arena na parte central, as arquibancadas em volta, onde as pessoas ficavam sentadas para assistir. E os atores ficavam no meio na arena para poder fazer as devidas apresentações. Lembrando que eles tinham sempre que ter muito cuidado em falar em voz alta. Não tinha nenhum tipo de sistema de microfone, como tem hoje. Então era tudo assim, bem rústico mesmo. Mas as peças teatrais ficaram bastante famosas na Grécia Antiga. E você percebe que elas foram tão famosas que elas adentraram anos e anos adentro e até hoje fazem parte do nosso cotidiano. Muitas e muitas pessoas gostam de ir a teatros, assistir peças teatrais, tá? Desde a Grécia Antiga já existia dois tipos de peças teatrais, as comédias e as tragédias, né, também chamadas de dramas. Aquelas famosas máscaras do teatro, que tem a carinha rindo e a carinha triste, ela surgiu dessas duas características, tá? Vamos grifar comigo alguns trechinhos importantes na página 7? Pode pegar seu marca-texto e à medida que eu vou lendo, você pode ir grifando comigo. O teatro surgiu na Grécia Antiga em meio às festas em homenagem a Dionísio, deus do vinho.
Apenas os homens participavam dessas festas, em que dançavam e cantavam livremente. As encenações eram feitas por um coral composto de 12 atores fantasiados de sátiros, seres metade homem e metade bode. Então você vê que algumas cenas deveriam ser bastante engraçadas. Vira a folha comigo na página 8. Lá em cima, os atores eram sempre homens. Eles usavam máscaras de forma que poderiam interpretar vários personagens, inclusive os papéis femininos. Todos podiam assistir às peças teatrais, mesmo que não era considerado cidadão na democracia grega. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Então você vê que esses grupos, apesar de serem bastante excluídos, eles podiam sim frequentar os anfiteatros, sentar nas arenas e assistir a essas peças. Só não podiam participar como atores, tá bom? E o último parágrafo, na Grécia foram criadas a tragédia e a comédia, como eu já havia comentado com vocês. Aí na página 8, nós temos a imagem de um anfiteatro. Você pode perceber que ele tem uma semelhança muito forte com um campo de futebol. Então lá no centro nós temos a arena, que era onde os atores ficavam, e a arquibancada, que era onde o público sentava para assistir às apresentações. Grifa comigo aí debaixo do quadrado laranjinha. Na Grécia Antiga, as peças teatrais eram normalmente representadas em anfiteatros, espaços criados pelos gregos, onde as arquibancadas eram dispostas em semicírculos, ok? Bom, agora, saindo um pouco do teatro, nós vamos falar de filosofia, ciência e arte. Bom, vocês têm uma das matérias que vocês estudam aqui na escola, que é a filosofia. E a filosofia surgiu também na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade de Atenas. Foi lá em que os primeiros filósofos gregos surgiram e passaram a contestar algumas coisas. Vamos lá que eu vou explicar para você como isso aconteceu. Primeiramente, vamos partir do significado da palavra filosofia. Quer dizer amor ao saber, amor à sabedoria. E quais foram os 3 filósofos mais famosos? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sim, eles foram os 3 primeiros filósofos mais famosos que surgiram e um foi professor do outro. Mas qual era a grande proposta que esses filósofos possuíam? Bom, antes da filosofia surgir, tudo que rodeava a vida de um grego era sempre baseado na mitologia. Coisas simples do cotidiano, vou dar um exemplo para você. Uma folha caiu da árvore, alguém tropeçou e caiu. É porque o deus tal exerceu influência sobre aquela pessoa. Então tudo que regia a vida de um grego era baseada na mitologia grega. Só que depois de um tempo, passaram a surgir pessoas que passaram a questionar isso. Dizia que por trás daquele ato, por trás daquele acontecimento, tinha algo muito maior do que simplesmente a influência de um deus. Não que eles não acreditavam nos deuses, mas eles queriam encontrar uma resposta mais concreta por que determinadas coisas aconteciam. E é aí que a filosofia surgiu. Então esses filósofos passaram a buscar respostas mais concretas para as coisas que aconteciam no cotidiano. A gente sabe que uma folha cai de uma árvore porque tem o sistema de gravidade que puxa as coisas para baixo. Então é esse tipo de explicação mais científica que esses filósofos passaram a buscar lá atrás na Grécia Antiga. E isso foi se perpetuando há anos e anos e anos, e hoje a filosofia faz mais parte da nossa vida do que nunca. A gente está sempre estudando, debatendo sobre assuntos, sobre as relações humanas, e é algo muito presente, principalmente na vida escolar de vocês, alunos, ok? Vamos grifar um pedacinho comigo no trechinho que fala sobre filosofia? Primeiro parágrafo. Os gregos buscavam criar explicações para o mundo. A mitologia era uma forma de explicá-lo de acordo com a personalidade e as ações dos deuses e de outras figuras míticas, como heróis, semideuses e titãs. A filosofia, que significa amor à sabedoria, surgiu também como uma tentativa de buscar respostas para as questões da vida humana. O pensamento filosófico busca explicar a realidade por meio da razão.
Em Atenas, viveram importantes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Olha uma curiosidade. Sempre que você ouvir falar desses três filósofos, você sempre vai ter o nome deles citados nesta ordem: Sócrates, Platão e depois Aristóteles, porque um foi professor do outro. Então, o primeiro foi Sócrates, depois ele teve um aluno chamado Platão, e Platão ensinou a Aristóteles. Então, fica essa dica, sempre memoriza o nome deles em ordem, porque foi na ordem cronológica que isso realmente aconteceu, tá bom? Vamos virar comigo na página 9? Na Grécia Antiga, não existia uma divisão entre as ciências. Frequentemente, os pensadores se dedicavam à filosofia, à matemática e à astronomia, por exemplo. Então, depois da filosofia, a matemática, a astronomia foram outras maneiras que os gregos passaram a buscar de encontrar novas explicações. Parece que depois de um tempo, a mitologia já não era mais suficiente. Somente se basear numa explicação dos deuses já não era o bastante. Então eles passam a buscar novas explicações. Então eles passaram a estudar o movimento dos astros e tudo isso trouxe muito conhecimento para a humanidade. Foram os gregos que deram o pontapé para que tudo isso se iniciasse, tá bom? E agora a arte, né, que ele trouxe aqui o outro tópico falando pra gente. Gente, os gregos deixaram muitas heranças em relação à parte artística pra gente. Olha os anfiteatros que nós falamos agora há pouco. Você acha que os estádios de futebol têm esse formato à toa? Não, foi uma herança deixada pelos gregos para nós na atualidade. Então aí na sua cidade você tem uma herança grega, que é um campo de futebol onde as arquibancadas, geralmente a maior parte deles, são dispostas ao redor do campo. Isso é uma herança dos gregos. Sabe uma outra característica muito forte que os gregos deixaram para a gente? Construções baseadas em colunas. É muito comum você ir em alguns prédios públicos, alguns estabelecimentos públicos, onde existem colunas. A coluna também é um tipo de estrutura que fazia parte das construções gregas e que até hoje é muito presente nas nossas cidades, no nosso cotidiano, tá? Aí, falando em coluna, ele trouxe pra gente o Partenon, que é um importante templo que foi construído em homenagem à deusa Atena, que era a deusa protetora da cidade de Atenas. Olha como que tem várias colunas. Você percebe que existem muitas construções no Brasil e pelo mundo afora que segue esse mesmo padrão, essa mesma característica, tá? Nesse quadradinho aí que fala sobre a arquitetura e as esculturas, vamos grifar comigo? As construções gregas eram feitas de mármore e tijolos, e as colunas eram uma das mais características. As construções se caracterizavam pela busca de leveza e harmonia. Uma das obras arquitetônicas mais conhecidas da Grécia é o Partenon, templo consagrado à deusa Atena. O Partenon foi construído em estilo dórico, com pesadas colunas sem ornamentos, tá bom? Então, na videoaula de hoje, nós vamos terminar por aqui. E como você percebe, nossa apostila não acabou, o capítulo, né? Nós temos outros assuntos a serem tratados mais para frente. Vamos falar da matemática, mais para frente nós temos medicina. Então nós temos muita coisa ainda para falar de herança que os gregos deixaram para nós. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês já sabem, qualquer dúvida, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, eu estou à disposição. Podem me chamar. E agora, aqui na caixa de descrição, eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem, tá? Beijo, tô morrendo de saudade, até mais.